Meus amados, como eu falei no início, hoje nós vamos iniciar uma série de ministrações que vai durar, pelo menos, como a gente está desenhando por agora, quatro semanas, 4 ministrações. Hoje vamos introduzir o assunto, semana que vem Tamira vai continuar, Cibele e Tamira vai encerrar. E a próxima semana o Kesley vai pregar, já vai ser tema livre novamente. Como eu falei, se não houver nenhuma alteração de padrão. Então, nós vamos iniciar falando sobre evangelismo. Amém? Evangelismo é fundamental para a vida do cristão. Nós estamos aqui entre pessoas crentes no Senhor, amém? Todos aqui creem em Jesus. Estamos aqui entre pessoas que estão indo à igreja e indo à célula com frequência, amém? Amém. Estamos aqui entre pessoas que foram batizadas, amém? Acho que não tem ninguém aqui que não foi batizado, todos aqui foram. Então, não há desculpa para você não evangelizar. Não há desculpa para você paralisar, ficar na sua. E é algo que a gente tem falado, não especificamente sobre evangelismo, mas sobre trabalho no reino de Deus. Todos nós fomos chamados para trabalhar. Eu acabei de citar a Érica, que começou hoje no Ministério de Mídia, e a Cibele está ali no slide, mas também a Cibele ajuda a limpar a igreja, a Esther estava louvando. Então há outros ministérios servindo os irmãos no templo e ministérios fora do templo, vários tipos, mas o evangelismo, sem dúvida nenhuma, é o nosso foco, porque é a nossa principal missão como cristão aqui na terra. Eu quero ler essa passagem, que está em João capítulo 4, a partir do versículo 31, que Jesus, ele fala algo muito interessante. Eu gostaria de tirar 4 observações sobre a evangelização, tá bom, meus irmãos? Vamos ler. Minha versão é NVT, está escrito: enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa? Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e outro colhe, e é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam, outros realizarão o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Amém, meus queridos? Toda vez que eu saio do meu serviço, toda vez que eu saio ali onde eu trabalho, na prefeitura, eu olho e vejo de cara a igreja católica. Ela fica bem em frente ali. Toda vez que eu ando na rua, eu vejo pessoas, crentes, que confessam doutrinas completamente antagônicas à verdade única da palavra de Deus. Eu não sabia, mas aqui em Palacante tem muita macumba, vocês sabiam disso? Eu estou descobrindo, tem muito. Macumba, ritual, isso tem demais. Há poucos meses atrás, o pastor ele já contou esse caso em células, e acredito que até aqui na própria igreja, eles foram orar num monte, aqui em Paula Cândida, eu não me lembro em qual monte, e tinha um carro de longe vendo eles orarem. Depois mandaram uma mensagem anônima para o WhatsApp do pastor, falando que o diabo ia destruir eles. Fizeram trabalhos de macumba para a nossa igreja, provavelmente para destruir o pastor da igreja. E isso é muito comum. Eu vejo pessoas no WhatsApp colocando rituais de magia, pessoas daqui. Então há todo tipo de falsa doutrina nessa cidade.
as heresias mais tradicionais, como a católica que eu mencionei, as mais extravagantes e esotéricas, como espírita. Tem uma congregação espírita bem ali na praça, vocês já repararam? Tem macumba aqui, como eu tenho dito. Tem testemunho de Jeová. Acabou de passar um homem com uma pastinha aqui que me cumprimentou. Provavelmente ele é testemunho de Jeová. Os testemunhos de Jeová, eles acreditam que Jesus, ele não é Deus. Ele é como uma espécie de semideus ou profeta enviado por Deus. Uma teoria completamente absurda à luz da palavra do Senhor. Então há pessoas perdidas, com e sem fé, aqui em Paula Cândido, em todo o Brasil de modo geral. E o nosso primeiro trabalho, à luz desse texto que eu acabei de anunciar para os irmãos, eu quero que os irmãos reparem no versículo 35, na parte final. Ele fala o seguinte, na parte final ali: mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. O primeiro trabalho nosso na evangelização é despertar e olhar o que está em nossa volta. Isso tem que te aterrorizar. Isso tem, no seguinte sentido, aterrorizar no seguinte, não é para você ter medo dos macumbeiros, não é para você ter medo dos católicos, não, mas aterrorizar a ignorância desse povo, como eles estão perdidos, cercados por Satanás, sem saber, alheios à verdade da palavra de Deus. Isso tem que te dar indignação, raiva. Seus amigos, colegas e parentes não creem na verdade, eles estão vivendo a vida deles, indo direto para o inferno. E eu estava pesquisando estatísticas sobre o nosso município, acerca de religião, e eu fiquei aterrorizado. Segundo o que eu pesquisei, 92,3% das pessoas de Paula Cândido são católicos, e só 6,4% das pessoas aqui são evangélicos. Considerando que nós temos por volta de 8.500 habitantes na cidade, 7.835 desses 8.500 são católicos, e só 544 são cristãos. Isso é aterrorizante, esse número é triste demais. De 8.500, 7.000, quase 8.000 são católicos, gente. Isso não afronta vocês, não, isso me afronta. Saber que eu moro numa sociedade em que a esmagadora maioria não conhece Jesus. Aquilo pelo qual eu digo que vivo e creio, as pessoas ao meu redor estão alheias a isso. Eu não quero isso, eu não vou aceitar isso. E você, meu irmão, também não pode aceitar e concordar com isso. Não pode, meu querido. Nós temos que fazer algo, nós temos que, esse primeiro ponto que eu quis elencar para os irmãos, olhar e prestar bem atenção. As pessoas estão perdidas. Eu falei aqui desse centro espírita, alguns de vocês fizeram uma cara assim, o quê? Nem sabia. Esses números que eu citei, provavelmente vocês também não sabiam, apesar de verem isso com muita frequência. Nós temos que perceber que isso existe e é real. O segundo ponto, meus queridos, é que, além de nós percebermos as pessoas que não creem em Jesus, é olhar para as pessoas que creem. Desses 544 que eu falei, evangélicos aqui, é uma média. Quantos desses são verdadeiramente cristãos? Quantos que frequentam a igreja? Quantos os que vêm nos cultos e células, tanto da Batista como das assembleias, são verdadeiramente cristãos? Nós estamos vivendo numa geração que, infelizmente, estamos tendo que evangelizar até os que vão na igreja, porque eles estão indo, mas não conhecem Jesus. Se você parar e perguntar para um crente comum, de qualquer igreja, de qualquer placa, de denominação, e falar assim, me explica o que é a graça de Jesus, pouquíssimos vão saber explicar. Se perguntar para qualquer pessoa, quais são os evangelhos, me dê o nome dos 4, e o que é um evangelho, pouquíssimos vão saber. São coisas básicas, basilares de quem diz crer em Jesus, e muitos não sabem. Nós temos que catequizar até os que vêm à igreja. Então nós temos que atentar aos de fora e aos de dentro. Amém, meus queridos? Vocês estão comigo? Olhem para os que são incrédulos e para aqueles que estão na igreja. Fiquem de olho para ver quem está precisando de uma evangelização pessoal. O trabalho é seu. O segundo ponto, meus irmãos, é paixão. O que Jesus falou nesse trecho aqui que eu li com os irmãos é fenomenal. Versículo 34:
Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Jesus não estava comendo, a gente começou lendo esse trecho, Jesus não estava se alimentando, e os discípulos ficaram preocupados, o mestre não está se alimentando, deve estar passando fome. E aí Jesus olha para eles e diz isso: eu estou bem cheio, mas eu não estou cheio de alimento humano, eu não estou cheio de iguarias do presente século, mas eu estou repleto de vontade do alimento de concluir a obra do meu Pai. Esse é meu alimento, concluir a obra de meu Pai. Nós temos que ter paixão por realizar essa obra de evangelismo, a ponto de deixar de comer. Vamos aplicar assuntos mais palpáveis do nosso dia a dia, deixar de mexer no celular, deixar de se distrair vendo filme, conversando com amigos, deixar tudo e focar 100% nessa obra salvífica de falar de Jesus para as pessoas. Nós temos que ter essa paixão. Tem um evangelista que viveu há muito tempo atrás, o nome dele é John Knox, ele vivia lá no Reino Unido. Ele dizia o seguinte, era a oração dele: Senhor, dai-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. A oração que esse cara fazia é: eu quero morrer se eu não conseguir salvar a Escócia. Ele era escocês. Que essa venha a ser uma oração que você faz: Senhor, me dê Paula Cândido para ti. Que venha ser angustiante, que você não venha comer, que você não venha se entreter no celular, até ganhar seus amigos e parentes para Jesus, porque eles estão indo para o inferno. Isso tem que ser apaixonante para você, te indignar. Você tem que falar: não vou comer, não vou fazer coisa alguma, até pregar para esse povo que está se perdendo. É isso que Jesus está fazendo. Você é maior que Jesus? Sim ou não? Você é maior que Jesus? Sim ou não? Fala não. Fala não. Então você tem que fazer mais do que ele. Você não pode fazer abaixo do que Jesus fez. Ele deixava de comer para fazer a obra do Pai. E você o que faz? E eu o que faço? Mas talvez você seja neófito. O que é um neófito? Um novo convertido. Como eu falei, não há desculpa para ninguém deixar de trabalhar, porque todos aqui já passaram pelos níveis mais basilares da fé cristã. Vocês creram, confessaram e foram batizados. Pronto, vocês estão dentro do time, até participam da ceia. Todo mundo aqui. Todo mundo. Então, por mais que você talvez não tenha 20 anos de crente, igual alguns têm, você já passou por todas as etapas necessárias para iniciar o trabalho efetivo na obra do Senhor. Talvez você não tenha o estofo, o cacife de pregar toda a palavra, de ensinar coisas profundas. E não é isso que eu estou falando. O evangelismo ele é muito simples. O evangelismo é falar sobre a obra salvadora de Jesus. É falar de onde a humanidade veio, para onde ela estava indo, mas o que aconteceu no meio do caminho. O que mudou? Quem a pessoa é, o ser humano é, o que ele precisa. É muito simples. A mulher samaritana, ela não tinha, a gente cantou a música aqui, Tu És, é baseado na história da mulher samaritana, que Jesus conversa com ela no poço. Ela não tinha conhecimento bíblico para ensinar como Jesus e os apóstolos ensinavam. Mas sabe o que ela tinha? O testemunho dela. Venham até mim, pessoas da minha cidade. Tem um homem que sabe todas as coisas, que ele me revelou o mais profundo do meu íntimo. Venham conhecê-lo. Esse é o seu trabalho como evangelista. Falar quem você era, de onde Deus te tirou e apontar para Jesus. Viu como é simples? Percebam? É simples. Mas você tem que saber falar isso, fazer isso. E você tem que ter, além dessa visão, olhar para as pessoas incrédulas e aparentemente crédulas, que eu comecei falando, além da paixão, que eu também acabo de citar para vocês, vocês têm que ter compromisso. Compromisso porque, primeira coisa, a Bíblia diz lá em Tiago, está escrito lá em Tiago capítulo 4, versículo 17, na versão NVI eu quero ler aqui, o seguinte: portanto, pensem nisto,
Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Meu querido, você já se deparou numa situação que alguém te pergunta sobre a igreja, sobre aquilo que você crê? É seu dever expor o evangelho, é seu dever falar de Jesus. Você não pode deixar essa oportunidade de passar, caso contrário, você vai estar cometendo pecado. Olha só como isso é rigoroso. Vou dar um exemplo claro, tangível, palpável, que todo mundo já passou. Alguém te convida: ô Kézia, vamos jogar bola quinta-feira à noite? Não vai dar, cara, eu tenho célula. A pessoa olha e fala assim: por que é uma célula? Pronto, agora você entra com o evangelho ali na pessoa, seu dever evangelizar. Aí a pessoa fala assim: é uma reunião aí, acabou o assunto. Não, você sabe, é a oportunidade de pregar Jesus para a pessoa. Pregue, aproveite essa oportunidade. Alguém chega para você, Stephanie, na escola, e fala o seguinte: nossa, Stephanie, eu estou muito triste. Aí você pergunta por quê? Eu sinto um vazio tão grande no meu coração, eu estou passando por tanta dificuldade na minha casa. É a oportunidade de falar de Jesus. Aí a pessoa olha e fala assim: é complicado, né? O que será que vai ter de lanche hoje? Já muda de assunto. Meus queridos, isso não é correto. Você está se omitindo de praticar o bem, se omitindo de evangelizar. Nós fomos chamados para convidar todos os mendigos ao banquete que nós fomos convidados. Éramos como eles. Agora você participa de um banquete e vai guardar tudo isso para você? Não despreze essas oportunidades do dia a dia de compartilhar o evangelho, é seu dever. Caso contrário, você vai estar pecando. Olha só, eu sempre falo isso com vocês: com Deus é sempre preto e branco, 880, sim e não, não existe muro, não existe meio termo. Você está com Ele, você está contra Ele. Temam isso, porque Deus está te vendo, um dia Ele vai te cobrar. Além disso, isso aqui é um privilégio. Eu orei aqui, vocês ouviram a minha oração, espero. Maranata, vem, Senhor Jesus, é a nossa esperança, o dia do retorno do Senhor, amém? Todos querem ver o Senhor descendo do céu, montado no seu cavalo branco, com a sua boca saindo uma espada, pronto para esmagar Satanás, seus demônios, as pessoas que seguiram Satanás. Eu quero isso, eu estou doido para ver isso, top demais. Mas sabe uma das coisas que tem que acontecer antes que o retorno de Jesus aconteça? Talvez 3 coisas principais: apostasia, o aparecimento do anticristo, isso é óbvio, e a pregação do evangelho em todo mundo. Então, quando nós pregamos e evangelizamos, nós estamos apressando a vinda de Jesus. Jesus vai vir mais rápido, estará mais próximo de vir. Jesus falou isso lá em Mateus 24, para vocês não acharem que eu estou tirando isso da minha mente, Mateus 24, 14, estou lendo na NVI, está escrito: e este evangelho do reino, Jesus, o contexto do capítulo 24 de Mateus, é Jesus falando do fim dos tempos. Tá bom? Lembre-se disso. É Jesus falando do fim dos tempos. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Olha só, Jesus pode vir se você cumprir seu serviço. Glória a Deus por isso. Vamos apressar a vinda do nosso Messias, do nosso Senhor. Então prega o evangelho lá no Garapa, meninos. Prega o evangelho lá na churrascaria, Érica. Prega o evangelho lá no 13 de maio, Stephanie. Não sei onde o Davi mora, eu esqueci. Prega lá o evangelho. Externa Andorinha. Porque aí Jesus vai vir mais rápido. Estou doido para ele vir. Outra coisa, além de, se você não fizer, vai estar pecando. Se você fizer, vai estar apressando a vinda de Jesus. Nós temos que fazer porque Ele mandou. Eu não preciso nem abrir aqui, vocês conhecem de cor salteado a ordenança expressa e clara de Jesus antes dele subir aos céus, que Ele deu aos discípulos: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a tudo que eu lhes ordenei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É sua missão principal. Fala: essa é a minha missão. Jesus me deu. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. É a sua missão, pregar o evangelho. E uma coisa muito gratificante que Jesus fala aqui nesse trecho principal que nós estamos lendo, no enfoque bíblico, que é João 4, no versículo 36, fala que
a gente vai ver os frutos, que são as pessoas sendo salvas e tendo a vida eterna. Isso também tem que te mover, tem que ser um motivo pelo qual você tem um compromisso com a evangelização. Além de, as coisas que eu tenho citado aqui, não é possível. Eu falei aqui e repito, olhe para os seus colegas, para os seus parentes e amigos que não conhecem Jesus. Se vocês não querem vê-los no céu, ou vocês querem vê-los no inferno sofrendo eternamente? Isso tem que te mover, saber que isso vai resultar num alívio, numa bênção para eles, numa paz, num conhecimento da verdade. Isso tem que te mover também, isso tem que ser um motivo que você é compromissado na evangelização, salvação dos seus amigos e parentes, e dos seus conterrâneos aqui de Paula Cândido. Eu amo Paula Cândido, eu não sou paulacandidense, eu sou paulista, nasci lá em Presidente Prudente, não sou nem mineiro, mas eu amo Paula Cândido, eu quero que essa cidade seja para Jesus, seja salva. Tenha amor pela sua cidade, tenha amor pelo seu povo, tenha amor pelo Brasil. Então, meus queridos, esse trabalho, esse compromisso, ele é intransferível e ele é inadiável. Você não pode delegar, não, evangelismo é para pastor, é para líder de célula, é para líder dos jovens. Não, é para você, cristão, batizado, que tem um testemunho para contar. E também ele é inadiável, tem que ser agora. Você não sabe quando Jesus vai voltar, você não sabe quando as pessoas vão morrer. Meu avô morreu há pouco tempo. Eu falei de Jesus para ele um monte de vezes, mas a última vez que eu tive com ele eu não falei. Eu poderia ter falado. Você não sabe quando vai ser a última vez. Talvez a sua omissão naquele momento levou a pessoa para o inferno. Meus queridos, temam isso. Temam isso. E não é difícil evangelizar, não. Vocês acham difícil evangelizar? Seja sincero, fala, sim ou não? Vocês acham difícil? Talvez difícil seja escolher as palavras, vocês acham? Sim, escolher as palavras. Eu vou mostrar um vídeo para vocês agora, Sibeli Papoli. Como é simples. Como é simples. Você dá conta de fazer isso. Olha isso, Sibeli vai pôr. Por alguns minutinhos só, mais ou menos uns 5. Pode ser? Você já ouviu falar da Bíblia? A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois disso enfrentar um julgamento. Significa que vamos morrer e estar diante de Deus para sermos julgados por Ele. A pergunta que eu faço para você, espero que você responda com sinceridade. Claro que eu não torço, nem peço para que você morra agora, porque eu não desejo isso para você. Mas se você morresse hoje, você estaria preparado para ser julgado por Deus? Acha que não? Por que não? Umas coisas erradas, né? Coisas erradas que faz? Vamos tentar exemplificar isso bem? Quantos anos você tem? 22. Em 22 anos, quantas mentiras você já contou? Nem sonho. Muitas, né? Uma pessoa que mente é chamada de quê? Mentiroso. Você já alguma vez falou o nome de Deus em vão? Sem que seja com a intenção de louvá-lo, de adorá-lo? Tipo assim, 45 do segundo tempo, cruzamento na área, você fala, ai meu Deus, na hora não foi para louvar a Deus. Entendeu? Já fez isso alguma vez? Já desobedeceu seu pai e sua mãe alguma vez? Já. A palavra de Deus diz o seguinte, não adulterarás. Adultério é estar com a mulher do próximo. Mas Jesus falou que se no nosso coração já olhássemos para uma outra mulher e a desejássemos, estaríamos cometendo adultério dentro do coração. Já fez isso? Ou no coração, ou até mesmo em atitude? Já fez? Então imagina você com todos esses pecados, e olha que eu falei apenas 4 dos 10 mandamentos, estando diante de Deus para ser julgado por Ele. Você acha que Deus vai te considerar culpado ou inocente? Culpado, né? Culpado. Você acha que Deus vai te mandar para o céu ou para o inferno? Direto. Direto para o inferno. Isso não te preocupa? É verdade. Te preocupa? Sim. Já ouviu falar o que é o inferno, não é? Como será o inferno? O inferno não será um lugar nada bom. Nada bom, né? Jesus mesmo falou que é um lugar de choro e ranger de dentes. É um lugar de muito sofrimento e eu espero que você não vá para lá. E Deus também não quer isso. Por isso Ele tomou um ato de amor, uma atitude de amor por você para que você não fosse condenado ao inferno. Você sabe o que Deus fez por você para que você fosse salvo? Você sabe o que Ele fez por você? Não.
Né? Imagina, já ouviu falar sobre Jesus, não é? Você sabe o que Jesus fez? Jesus morreu na cruz para perdoar o seu pecado, para pagar a penalidade do seu pecado, para pagar pelos pecados que você cometeu. É como se você tivesse cometido crimes contra Deus, que são os pecados, e Jesus pagou a fiança no seu lugar. E o que Ele espera que você faça é que você se arrependa e que confie somente nele. Jesus morreu na cruz num lugar que era seu. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um presente que Deus oferece a você. Um presente, ele pode ser aceito ou rejeitado, assim como esse folheto que eu quero te deixar agora. Você pode aceitar ou rejeitar. Obrigado por ter aceitado. Assim também é a salvação. Você pode rejeitar o presente dizendo, Deus, eu sou uma pessoa boa e mereço ir para o céu pelo meu comportamento. Mas nós já provamos que você não merece o céu. Eu também não mereço, porque eu também sou pecador. Você pode aceitar o presente da salvação convidando Jesus para ser o seu Salvador e o seu Senhor, se arrependendo do seu pecado e confiando somente nele. Entendeu isso? Posso fazer uma oração por você agora? Senhor, muito obrigado pela vida desse jovem que parou para ouvir a Tua palavra, Senhor. Eu te peço que no seu coração ele possa compreender tudo isso que está sendo falado, que ele possa entender que ele é pecador e precisa de salvação, que ele possa então se arrepender e confiar somente em Jesus. Eu te peço no nome dele. Amém. Deus abençoe você. E muito obrigado, tá? Deus te abençoe. Valeu. Tá vendo, meus queridos? Em 3 minutos, ele expôs o plano de salvação. 3 minutinhos. E é muito fácil. A Cibele, a gente vai ter uma pregação específica de o que dizer, como dizer, que a Cibele vai dar na semana dela que ela for pregar. E ela vai explicar. Mas você tem que levar a pessoa ao arrependimento, a que ela entenda que ela é uma pecadora e precisa de salvação. Não é difícil, 3 minutinhos. Você tem que estar disposto a querer fazer isso. Então não há desculpa. E além do mais, a Tamira também vai pregar semana que vem. Muitas das vezes você não precisa nem dizer. A pessoa pode ser salva, você pode ganhar a pessoa pelo seu bom procedimento, pelo seu bom testemunho, na escola, no trabalho, no cotidiano. Se você for um cristão verdadeiro, se você tiver as virtudes do fruto do Espírito, as 9 que a gente já estudou, lembra que a gente estudou as 9 virtudes do fruto do Espírito? Lembra? Se você tiver isso, as pessoas vão ver que você é diferente. Alguém já te falou que você é diferente? Se alguém falou, isso é prova que você está indo no caminho bom. Nossa, eu sinto uma paz quando eu converso com você. Nossa, você é diferente. Se alguém te fala isso, é porque você está dando exemplo. A pessoa se espelha em você. Ela quer saber mais, ela quer ser. Ninguém te elogia à toa. Ela admira isso, ela quer isso para ela. Então, se você for um bom exemplo de cristão, você ganhará as pessoas pelo bom procedimento. E voltando ao enfoque bíblico que a gente estava falando, o último ponto que eu gostaria de citar para os irmãos é o investimento. Jesus, ele dá um exemplo de colheita aqui. Fala, né, de 4 meses aqui, os campos estão brancos. Ele fala sobre isso. E numa colheita humana, numa semeadura humana, há investimento. A pessoa até ter o retorno, se ela planta café, até o café, né, dar os frutos, demora semanas, meses, eu não sei quanto tempo. Os meninos aí acho que devem saber. Investe muito dinheiro, compra o terreno, tem que cuidar do terreno, gasta dinheiro com produtos químicos, com diária de trabalhadores para cuidar, para plantar, para zelar. E só depois desse período necessário de frutificação, ele tem o dinheiro de volta. Só que aí vem muito dinheiro, não é pouco não. 100 hectares aí deve dar uns 300 mil reais de café. Mas demora, o cara não consegue 300 reais de um dia para a noite, demora meses. Com o reino dos céus é a mesma coisa. Isso é um investimento. Investimento da nossa parte na vida das pessoas, para a salvação delas. E esse investimento redundará em bênçãos para elas, como temos dito, mas para nós também. Olha só o que Jesus diz. Eu estava conversando com a Érica isso essa semana. Marcos 10, 29 e 30. Eu lhes garanto que... Abriu isso, velho? Marcos 10, 29. Eu vou ler 29 e 30. Eu lhes garanto que,
todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. São promessas de Deus para nós. É investimento. Quando você trabalha as coisas de Deus, e como temos anunciado, vai te custar bastante, até você receber esses 100 vezes tanto nessa vida na porvir, vai te custar entretenimento, vai te custar não sair com os amigos, com os colegas, faltar ao futebol, sabe, perder algumas coisas que aparentemente a nossa sociedade valoriza muito, vai te custar você sair da sua zona de conforto, vai te custar, mas você vai ter um investimento muito melhor, vai ter um retorno muito maior nessa vida. Que isso te anime, Ele falou que abandonou a casa, a propriedade. Às vezes você faz uma oferta financeira, inclusive, para a obra, mas Deus vai te abençoar muito mais para frente, financeiramente. Se você perde amigos por causa do Evangelho, Deus vai te dar outros amigos, uma nova família. Olha aqui para nós. Isso é maravilhoso. Deus só tem bênçãos para os seus trabalhadores. Ele não se esquece daqueles que trabalham na evangelização, em qualquer outra área do reino dele. E além desse retorno, a gente vai ter a vida eterna. Porque como cristão, e eu tenho dito isso e repito novamente com veemência, como cristão verdadeiro, você tem que fazer isso. Não tem outra alternativa, não tem plano B. Você tem que evangelizar. E você cumprindo isso que Deus colocou sobre você, você vai conseguir a vida eterna, que você já conquistou por Jesus Cristo. Isso é a prova de que você serve Ele. Amém, meus queridos? Amém, meus queridos? E eu quero mostrar uma imagem aqui. Sibeli, abre aquela imagem. Esse é o plano, eu coloquei assim, o ciclo de evangelismo. Dominar Paula Cândido. Vamos dominar Paula Cândido? Amém. A gente está numa guerra. Amém? Amém. Então vamos dominar Paula Cândido, meus queridos. O ciclo, um esboço bem genérico, mas é isso aí. Primeiro ponto ali, vamos ler, ser gente boa. Ser gente boa é ter o fruto do Espírito, como eu tenho anunciado. A Tamira, semana que vem, vai falar como você ganhar as pessoas pelo seu testemunho. Ela vai explicar isso. Segundo ponto, fazer amizade. Gerar confiança pelo exemplo. Tendo esse exemplo de vida, as pessoas vendo que você é diferente, elas vão se aproximar de você e querer ser seu amigo. Mas depois disso, aí é o momento de você trazer ela para a célula, formar um grupo de amizade jovem. Essas pessoas se aproximando de você, você fala, opa, quinta-feira tem um negocinho legal lá na igreja, bora lá. Você, essa pessoa tão gente boa está me convidando, eu vou sim. Muitos aqui foram tragos dessa mesma maneira, não foi? Alguém te convidou. Muitos aqui o Davi trouxe. Davi é um grande evangelista. Então, é isso, meus queridos. Aí você vai trazer a pessoa para a célula e ela vai continuar vindo, até ter a mente transformada. Aconteceu isso com todos vocês. Vocês entenderam o Evangelho, vão aceitar Jesus. E depois de... Normalmente a pessoa só vem para a célula. Depois de um tempo ela começa para a igreja. É o quarto ponto ali, trazer ela para a igreja. Para além da comunidade de jovem, de amizade com jovem, tem uma amizade com a comunidade geral. Porque a igreja não é só feita de jovem, né? A igreja do Senhor é feita de todo mundo, de velhos, crianças, todo mundo. Então a gente precisa ter uma comunidade com a igreja toda. Então, e o quinto ponto é batizar, porque aí você vai estar oficialmente cumprindo esse sacramento bíblico e sendo parte da igreja, do noivo do Senhor, batizando e ceando. Aí nós vamos ensiná-la na igreja, no Ponte, no Tadel. Ela vai se encher da palavra, do conhecimento bíblico e vai estar apta para trabalhar. A gente vai dar trabalho para ela, vários que eu citei aqui, de mídia, dentro e fora da igreja, mas o trabalho principal é ser gente boa, e recomeça o ciclo, e ela vai ganhar outra para Jesus, e essa outra vai ganhar outra, 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 e Paula Cândida de Jesus. Amém? Gostaram do plano? Gostaram? Vamos executar? Você vai executar? Vamos? Então é isso, então vamos ganhar essa cidade para Jesus. Vamos humilhar Satanás aqui.
Fique de pé, vamos orar. Senhor meu Deus, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor colocou em nossas mãos e a grande responsabilidade de anunciar a salvação a todos os homens. Outrora fomos nós, esses perdidos, estávamos cegos, escravizados por Satanás, mas hoje somos livres, temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, aleluia. Nós queremos essa liberdade, essa salvação, essa prosperidade de vida na nossa comunidade, em Paula Cândido, na vida dos nossos colegas, amigos e parentes. Pai, nós entendemos a responsabilidade a nós imposta. Nós queremos, Pai, em primeiro lugar ter a visão, olhar bem para as pessoas do nosso derredor, Pai, para saber quem está longe de Ti, quem é incrédulo e quem está até frequentando a igreja, mas não Te conhece ainda. Queremos olhar e ter compaixão das pessoas, e além dessa compaixão, queremos ter paixão, Pai. Queremos clamar em nossas orações, nos dê Paula Cândido, morreremos, porque nós amamos a nossa cidade, nós amamos os nossos amigos. Nós queremos ter um compromisso, porque sabemos que a omissão é pecado. Sabemos que ao cumprir o evangelismo, estamos apressando a sua vinda, e Maranata, queremos te ver, Jesus. E sabemos que o Senhor mandou, então se o Senhor disse, já é, temos que obedecer. E nós sabemos, Pai, também, e glória a Ti por isso, por grande ser a Sua misericórdia. Trabalho no Teu reino é um investimento. É um investimento que dá retorno de salvação, e é o principal, mas também dá retorno a uma vida próspera e abundante no presente século, e principalmente na vida eterna, quando nós seremos recompensados, quando nós olharemos na Nova Jerusalém para as mansões celestiais, cumprimentaremos os nossos irmãos que nós ganhamos para Ti, Pai, que o Senhor nos usou para ganhar para Ti. Nossa, Pai, que cena legal. Vamos falar, olha lá, eu preguei para ele está aqui hoje, e o Senhor nos recompensará com galardões, com presentes e bênçãos. Nós colocaremos um sorriso em Teu rosto, Jesus. O Senhor vai olhar para nós. Tantas vezes, Pai, nós te entristecemos, nós fizemos coisas que o Senhor ficou triste, nós deixamos o Senhor chorar, Espírito Santo, mas agora nós queremos colocar um sorriso em Teu rosto, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho e transformando a vida de Paula Cândido, das pessoas de Paula Cândido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos.